Vamos conversar sobre pontos naturais, formas naturais que você pode tentar fazer para aliviar essas dores antes de recorrer necessariamente a um remédio para a dor. E aí pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em Fisiologia Humana e doutoranda em Naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui com vocês, falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje nós vamos conversar sobre as dores de cabeça. Você deve ter já sofrido com algum tipo de dor de cabeça e nós sabemos que sim, né? A dor de cabeça, ela incomoda, ela não nos permite viver um dia normal. E aqui eu não estou falando apenas da enxaqueca, né? Que são aquelas crises de dores de cabeça mais fortes. Mas qualquer tipo de dor de cabeça. Então, as dores de cabeça, elas têm diversos fatores diferentes, elas podem ter diversas causas diferentes. Geralmente, a mais comum, a que mais é encontrada na população, é a dor de cabeça tensional, né? São as dores de cabeça tensionais. Então, mais aquelas relacionadas ao estresse, ansiedade, má postura, tá? A postura, ela também pode gerar aí dores de cabeça. Mas nós temos as dores de cabeça também influenciadas por dentes, então muitas vezes o problema, né, a dor de cabeça ela é um sintoma, mas o problema inicial, a causa desse sintoma é lá um problema dentário, algum dente que esteja te incomodando. Outro ponto também que está envolvido diretamente com as dores de cabeça e geralmente então afetam mais as mulheres nessa questão são as causadas por problemas hormonais, então oscilação hormonal. Nós temos a questão do ciclo menstrual também, que pode envolver dores de cabeça, né? Além de algumas cólicas, outros desconfortos, as dores de cabeça também podem estar presentes para algumas mulheres. E claro, nós também temos dores de cabeça causadas por problemas de visão, então mais presentes também em pacientes que não usam óculos ainda, não usam lentes, e pacientes que usam óculos, lentes e deixam de fazer uso, né? Se dão alta antes do tempo e, claro, acabam forçando a visão de alguma forma e isso reflete em dores na região da cabeça. Outra questão que pode também causar dores de cabeça, isso eu já abordei bastante com vocês lá no Instagram, são as dores de cabeça causadas por intoxicação, alguma intoxicação que você tenha no seu organismo. O acúmulo de toxinas no corpo pode sim gerar como sintoma dores de cabeça. Então, ter dor de cabeça diária, ter dor de cabeça seguido não é normal. E esse eu acredito que seja o ponto principal dessa nossa conversa de hoje. Se você está sentindo um sintoma, né? Qualquer sintoma diário não é normal, mas como nós estamos falando aqui sobre as dores de cabeça, ter dores de cabeça seguidas não é normal, precisa de investigação. Mas como eu falei anteriormente, as dores de cabeça mais comuns são as dores de cabeça tensionais. Então aqui eu quero abordar hoje o mais referente a essa tensional, a essa do estresse. Vamos conversar sobre pontos naturais, formas naturais que você pode tentar fazer para aliviar essas dores antes de recorrer necessariamente a um remédio para a dor. Nós sabemos que todos os remédios, eles são metabolizados no fígado e se o uso desses remédios se tornar frequente, isso pode sim sobrecarregar esse órgão, causando aí problemas futuros. Por isso também da preocupação de muitos profissionais da saúde referentes à automedicação. Porque geralmente você não corre para um médico, para um plantão, para um pronto atendimento por causa de uma dor de cabeça. Então, você se automedica. E se você não tem essa análise mais criteriosa para verificar se esse consumo de remédios está se tornando cada vez mais frequente, isso pode sim se tornar um vício até mesmo e levar aí uma lesão hepática futuramente, de uma forma crônica. Mas vamos lá então, quais são as formas, né, algumas dicas aqui que eu posso passar para vocês referentes às dores de cabeça, para aliviar essas dores de cabeça. Primeiramente, eu tenho que frisar aqui com vocês que toda abordagem natural, ela não funciona exatamente, ou ela não tem a mesma rapidez de ação do que um remédio, né, como um medicamento. Então não é tomar um chá, não é utilizar uma substância e achar que em 10 minutos vai passar a dor de cabeça. Isso é o primeiro ponto que tem que ficar entendido. Haverão sim momentos em que será necessário fazer o uso de algum medicamento. Só que isso não pode se tornar seguido. Então, primeiro você está com dor de cabeça. Primeira coisa que você pode fazer é investir numa alimentação rica em alimentos antioxidantes. Então, o uso da cúrcuma, de preferência, nesse caso, em forma de suplemento em cápsula, tá? Que daí ela tem um efeito um pouco mais rápido, teoricamente, do que a consumida junto com o alimento, né? Então, a cúrcuma. O chá verde, tá? O chá verde, com a L-teanina, ele tem propriedades anti-inflamatórias e vai auxiliar na diminuição dessa dor.
O alecrim, chá de alecrim também é muito interessante para diminuir as dores de cabeça. E também pode ser feito o uso do óleo essencial. Pode ser feito o uso do óleo essencial através da inalação, então cheirando, né, ou pingando o óleo e deixando aquilo no ambiente em que você vai repousar com a dor de cabeça, porque geralmente é bom se deitar enquanto você está com dor de cabeça, principalmente se for tensional, né, para acalmar todos os estímulos. Se a cabeça ela está doendo, parece que qualquer estímulo de luz, celular, TV, computador, até a própria lâmpada, parece que estressa e piora, então é bom sempre se deitar. Então pode deixar o óleo ali no ambiente onde você está deitado, no seu quarto, na sala, enfim. O uso da hortelã-pimenta. No vídeo sobre aromaterapia, eu falei sobre o uso do óleo essencial da hortelã-pimenta. Também pode ser feito, então, para diminuir as dores de cabeça. Também por inalação ou até mesmo pingando o óleo um pouco na região das têmporas, né? Nessas laterais assim. Bem pouquinho, tá? Não muito. Fazendo uma leve massagem e indo descansar, tá? Isso também é interessante. Claro que sempre, assim como eu falei naquele vídeo, vou deixar o link dele aqui em cima, faça o uso gradativo desse óleo essencial. Toda vez que nós vamos utilizar pela primeira vez alguma substância, nós não sabemos se naquela composição existe alguma substância que se possa ter alergia. Então, aqui nesse caso, eu não indico, se você nunca utilizou esse óleo, eu não indico passar direto nas têmporas, né? Faça um teste num cantinho da mão e veja como ele se comporta, né? Gera alguma alergia, só coça, criou bolha, arde, né? Enfim, todas as alterações que forem observadas. Lembre que a hortelã-pimenta ela é um pouco mais forte, então ela pode deixar um pouquinho vermelho a região, mas ela não deve lesar essa região. E aí sim, se você não notou nenhum dano nessa pele, né, em 15, 20 minutos, aí você pode sim fazer o uso nas têmporas. Lembrando que o óleo de alecrim também pode ser utilizado aqui nas têmporas, daquelas outras formas que eu comentei anteriormente. E uma outra substância também interessante, com propriedades anti-inflamatórias, é a pimenta cayena. Tá? O grupo das pimentas, claro, com pimentas que possuem mais e pimentas que possuem menos, mas o grupo das pimentas em si, elas possuem a substância capsaicina, que é um potente anti-inflamatório. Também existem pontos importantes que podem ser feitas massagens para melhorar, diminuir as dores de cabeça. Um dos pontos é logo entre, até vou retirar aqui o óculos que fica mais fácil de mostrar, é entre as sobrancelhas, né, logo abaixo das sobrancelhas, nessa região aqui logo acima do osso aqui do nariz, tá? Então pode ficar pressionando assim, faz como uma pressão, não precisa fazer uma força extrema, é só segurar pressionado por alguns minutos, tá? Segure pressionado por alguns minutos e veja se diminui essa dor de cabeça. Não diminuindo, obviamente, ela pode ter uma outra causa que não seja tensional. Se vocês tentaram alguma dessas dicas, ou vão tentar alguma dessas dicas que eu tô passando e não funcionou, há uma grande chance dessa dor de cabeça não ser tensional, não ser de causa tensional, e aí sim tem que ser investigado. Mas vamos continuar nas outras dicas. Então tem essa massagem, que não é uma massagem, é uma compressão, né? Faz um formato de pinça e pressiona por alguns minutos, 3 a 5 minutos, essa região e veja se ela diminui, pelo menos diminui, tá? Pode ser que não cesse, mas pode ser, ela precisa diminuir para saber que está dando certo. Outro ponto que pode ajudar bastante é a massagem na região dos trapézios, né? Essa região aqui da parte do pescoço que está relacionada à musculatura do trapézio, ela tende a ficar muito tensa, ela tende a ficar tensionada, principalmente quando nós estamos trabalhando, né? A questão da postura também. Então, muitas coisas interferem nessa musculatura. E ela pode ter uma contratura, né? Pode ficar duro. Quantas vezes a pessoa, né? A gente passa a mão assim nessa região e sente que a musculatura tá dura, tá? Ou alguém vai fazer uma massagem e pressiona e diz, ai, tá ruim. Precisa de uma massagem para aliviar essa tensão. Então, sim, às vezes uma leve massagem, uma leve compressão nessa região também pode ajudar a diminuir as dores de cabeça, né? Geralmente a dor de cabeça relacionada ao trapézio, ela dói aqui atrás na nuca, né, que desce pelo pescoço. Então essa é mais também voltada à tensão, mas ela é mais focada, né, nessa região. Essa, a anterior que eu expliquei para vocês, o método anterior, seria mais para as dores localizadas na região frontal e temporal da cabeça. E para finalizar esse vídeo, eu tenho uma última dica que eu fiz muito uso disso e muitas pessoas acham que é mentira, mas eu tô aqui para explicar para vocês. Utilizar fatias de batata sobre a cabeça e passa dor de cabeça mesmo. E isso é bem simples, tá? Não é por uma propriedade específica da batata, não é uma substância que tenha na batata que faz esse efeito, mas sim porque a batata ela é um tubérculo e ela é o alimento que mais retém, e retém por mais tempo, o frio, a temperatura mais fria. O que acontece? Quando você tem uma dor de cabeça, né, geralmente relacionada a alguma inflamação
na região ou em decorrência de uma inflamação de outra região, os vasos dilatam. E essa dilatação dos vasos acaba gerando, então, todo um processo que acaba sendo doloroso, gerando esse estímulo de dor nos nossos nervos. Quando você coloca compressa fria ou algo de temperatura fria, e aqui, como eu falei para vocês, a batata, né, fatias de batata sobre a região da cabeça, esse frio, essa temperatura mais fria, vai fazer com que o vaso que está dilatado faça uma constrição. Então, ele vai se contrair, faça uma contração. Então, ele vai se contrair, diminuindo assim também a pressão que está passando ali, diminuindo assim o estímulo de dor que está nessa região. Então, a batata ela é eficaz sim, pelo tempo que ela segura a temperatura fria na sua massa, né? Então você pode fazer o uso que faz efeito, sim. Claro, tudo depende se for a dor de cabeça mais relacionada à tensão, né? Algumas outras dores de cabeça também ela tende a aliviar, pelo menos alivia. Pode, em alguns casos pode sim acontecer de não terminar com a dor, mas ela diminui consideravelmente. Então o que eu preciso que fique entendido de resumo desse vídeo é bem sim, nem toda dor de cabeça é de causa tensional. Todas essas dicas que eu abordei aqui, vocês podem utilizar principalmente em dores de cabeça tensionais. Se utilizarem essas dicas e não passar, pode ser sinal de que a dor de cabeça tem uma outra causa, um outro fator, como, por exemplo, vírus, alguma infecção, né, por vírus, bactérias, problemas dentários, problemas hormonais. Então, deve ser investigada. Mas o uso dessas dicas, eu acho interessante ser buscado, abordado inicialmente, para que sim, caso não passe e seja realmente necessário fazer o uso de uma medicação para dor de cabeça, assim seja. O problema todo é sempre somente buscar as medicações, direto, ir para medicação direto, medicação química, né? Porque isso sim, a longo prazo pode trazer outros problemas para a sua saúde. Então, os medicamentos estão aí sim para nos ajudar, eles devem ser utilizados sim quando forem necessários, mas na natureza nós também encontramos várias formas para melhorar a nossa saúde sem necessariamente buscar por esses químicos todos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, obviamente, fico aqui à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.